Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre o filme Jovens Bruxas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Faz tempo que a gente não fala de um filme aqui, então hoje a gente vai falar de Jovens Bruxas, que é uma continuação, né? Na verdade, não é um remake, mas é uma continuação. Vai continuar contando a história do filme lá dos anos 90. Aqui nesse filme a gente vai se focar bastante na história da Lily. Ela e a mãe dela estão se mudando para uma nova cidade, porque a mãe dela tem um namorado novo. E elas vão juntar as famílias, e aí ela vai para uma nova escola e ela vai começar uma vida nova na adolescência. Aquela típica premissa, né? De adolescente que chega numa cidade completamente nova e tem que se enturmar e tem que se acostumar e tudo mais. Para a felicidade da Lily, ela vai encontrar um grupo de amigas, que são bruxas, e juntas as quatro vão descobrir que os poderes delas ficam muito mais fortes e elas vão começar a explorar isso. Elas vão usar isso, né, para causar altas confusões aí e enfim, várias coisas que vão acontecer na vida delas. Eu acho, gente, que eu vou falar desse filme com spoilers. Então, se você ainda não assistiu e você não quer levar spoiler, recomendo que você pause o vídeo agora e você volte depois que você assistiu o filme pra gente poder discutir. Bom, eu acho que primeiro de tudo, esse filme foi uma decepção pra mim. Eu não vou dizer grande decepção, porque eu não sou uma pessoa que era particularmente ligada ao Jovens Bruxas original, mas quando eu assisti ao trailer desse filme eu tinha ficado bastante empolgada, né? Eu acho que ele tem um potencial legal, porque a gente tá trazendo as bruxas pra um contexto mais atual, onde muitos pensamentos mudaram, né? Então, lá nos anos 90, quando Jovens Bruxas saiu, ele era um filme fora da casinha totalmente, né? Eu acho que ele quebrava vários paradigmas, ele quebrava várias barreiras, e ele era um filme bastante corajoso, né? Por falar de certas coisas e de certas temáticas de uma forma que a gente ainda não tinha visto no cinema, ou tinha visto em situações muito pontuais e muito específicas, né? Então ele é um filme para adolescente, mas que fala de coisas essenciais, importantes, de temáticas legais. E óbvio que a gente tem essa pauta feminista em volta desse filme, porque afinal a gente tá falando de bruxas, e as bruxas têm uma ligação muito direta com isso, né? Com o feminismo. E óbvio que a gente teria isso nesse filme também. Eu acho que esse filme, ele tem militâncias, certo? Então, a gente vai ter o quê? A Lily chega na escola e ela começa a ser zoada pelos colegas de classe dela, porque logo no primeiro dia de aula, ela menstrua, vaza todo o sangue, e os garotos da escola zoam ela, e todo mundo zoa ela, e quem vai ajudar ela são as três meninas, né, as três bruxas, e aí é assim que elas vão se conhecer e vão virar amigas. E aí, dentro da escola, a gente tem aquela quantidade de alunos machistas, homofóbicos, os bullies, né, que causam com os outros alunos, que humilham os outros alunos. Então, isso tudo a gente segue uma regrinha, né, que a gente já sabe que funciona bem assim nesses filmes mais adolescentes, e aqui a gente vai ter basicamente essa mesma coisa. Mas, né, através disso, óbvio, o filme vai tentar passar algumas mensagens, tentando combater o machismo, tentando combater a homofobia. Mas eu acho que em 90% do filme, isso fica completamente em segundo plano. Isso não é importante pra história. E eu acho que tudo bem se não for, mas então é melhor você não sair só jogando as coisas assim, sabe? Então a gente tem várias cenas que são meio jogadas. A gente tem uma das bruxas, que é a Lourdes, que é uma bruxa trans. Então ela é uma mulher trans, na verdade. E eu acho que isso é muito legal, mas essa informação é tão jogada que é só pra falar assim, olha só que legal, né? Inclusive, a atriz é trans, o que é ainda mais legal, porque significa que a gente tá chegando ali na camada da representatividade, que é uma coisa muito importante. Mas eu acho que se isso não tem importância pra história, não adianta você só jogar. Se você não vai fazer alguma coisa com essa informação, não adianta você falar só por falar, porque daí parece que você tá falando pra meio que cumprir uma lista, tipo, temos uma personagem trans, entendeu? E aí eu acho que isso não fica legal. Não fica legal, entendeu? Eu acho que não é uma coisa que cola, e eu acho que eles fazem isso várias vezes. A gente tem essas nossas quatro personagens, mas eu vou falar pra vocês, assim, logo de cara, logo na lata, que o personagem que eu mais fiquei interessada era o Timmy. Então, o Timmy é o garoto que faz bullying com a Lily, principalmente, né? E ela tem uma questão ali com ele, que ele fala umas coisas pra ela, e ela empurra ele, né? É a primeira vez que ela demonstra os poderes dela junto com as amigas, e aí depois disso elas decidem fazer um feitiço nele pra transformar ele, né, tirar esses preconceitos dele, tirar essa barreira dele e transformar ele numa pessoa melhor. E aí depois disso, o time, ele vira o time
militante. Então, ele começa a fazer vários discursos sobre a importância do feminismo, sobre representatividade. Vira um desconstruidão, digamos assim, só que, né, através do feitiço das meninas. Não sei, entendeu? Não sei. Eu achei que talvez não. Assim, talvez não tenha sido bem essa mensagem assim que a gente gostaria. Mas a questão é que o Timmy, ele é um personagem carismático. Então, logo em seguida disso, que eu tava meio tipo... não sei se eu gostei muito dessa escolha. O time acaba se aproximando das meninas, agora que ele é desconstruidão. E a gente já sente que tá rolando ali um negócio entre ele e a Lily, né? Então a gente já fica meio tipo, estamos de olho. E aí, ele se torna, na verdade, um personagem extremamente interessante. E eu me tornei extremamente investida nele. Porque daí a gente vai descobrir que ele perdeu a mãe dele quando ele tinha 11 anos. Que ele conversava com ela através do quadro de Ouija, né? Então ele tem também essa coisa de acreditar na magia. E aí, por fim, a gente tem uma das cenas que acho que talvez seja a minha cena favorita, que é a cena que eles estão no quarto da Lily, eles estão conversando e estão brincando de 2 verdades e uma mentira, e ele conta que ele é bissexual. E eu achei muito legal. Eu achei uma cena, assim, muito tocante mesmo. Eu fiquei muito emocionada. Eu acho que o ator arrasou muito nessa cena. E eu acho que o diálogo em si é muito legal. E aí ele fala que ele se sente confuso, só que ele sabe que ele gosta dos dois, de meninos e de meninas, e que pra ele sente que isso é muito difícil, muito mais difícil pra homens, porque as pessoas olham e assumem já que o homem se beijou um outro homem, é gay e pronto, né? Então, eu acho que é legal, a gente não costuma ver personagens bissexuais em filmes. A gente não costuma ter essa discussão, principalmente em filmes mais adolescentes. Como a gente ainda tá engatinhando, né, nessa questão de ter essa representatividade em relação a diferentes sexualidades, em relação à comunidade LGBTQ+, de uma forma geral, os bissexuais acabam sempre, né, ficando ali no limbo, digamos assim. Então eu achei muito legal a gente ter isso dentro do filme. Eu gostei muito dessa cena, e nessa cena quando foi essa cena, eu falei assim, bom, eu estou pronta para passar pano para este filme. Mas ele tem que decidir pra onde ele vai. Ele tem que... ou vai ou racha agora, entendeu? Ou ele vai virar uma farofinha assim que a gente gosta, entendeu? Aquele filme bem água com açúcar, mas que é legal, que, né, mostra que veio e a gente vai, entendeu? Passar o pano sim, vai falar que é bom sim. Ou ele vai, tipo assim, pegar fogo e explodir. E acontecer o quê? Aconteceu a segunda opção. Na verdade, eu acho que já tem um problema muito grande... no fato da gente estar falando de um filme que se chama Jovens Bruxas, que teoricamente o foco do filme deveria ser nas bruxas, e o personagem que eu achei mais interessante é o menino. Pra mim isso, entendeu? Essa conta não fecha. Mas eu fiquei muito interessada nele, eu falei assim, bom, eu assistiria um filme sobre ele, porque eu achei muito interessante, entendeu? A história dele. Mesmo que tenha sido magia, que ele militou por causa da magia, mas tudo bem. E aí, eu acho que isso é uma coisa que diz muito contra o filme, né? A gente tem um filme sobre jovens bruxas e a gente não explora a história de nenhuma delas. E a gente tem tantas histórias interessantes que poderiam ser exploradas, todas elas são personagens que poderiam ser bem construídas. Não só a Lourdes, que é a personagem trans, como qualquer uma das outras, né? Então a gente tem uma das bruxas que é preta, então a gente poderia ter explorado essas histórias e a gente não explora, a gente não conhece o passado delas, a gente não sabe por que elas chegaram até ali, como elas chegaram até ali, a gente explora o passado da Lily mais ou menos, e também não é tão assim. Eu acho que eles perderam a mão ali naquela hora de decidir qual seria a direção da história. E eu falei tudo isso e eu ainda não falei qual que é o grande problema do filme. Tá, elas são bruxas, e aí, né? Então depois disso, o personagem do time morre, todo mundo fala que ele cometeu suicídio, que é uma coisa horrível, eu achei também jogado de um jeito que eu falei, pelo amor de Deus Senhor. E aí a gente tem o quê? O padrasto da Lily, que é o quê? Um homem desconstruído. Gente, o próprio esquerdomacho, entendeu? Tipo, ele fala sobre masculinidade frágil, só que ele é um cara puta escroto, que fala umas coisas puta escrotas o tempo inteiro. E parece que... eu não sei, gente. Parece que o negócio não vai, entendeu? De um lado eles estão falando uma coisa, e aí eles ficam pesando a mão nesses estereótipos que a gente já conhece, nessa coisa que é meio bater na mesma tecla e tal, não sei o quê. E aí eu acho que... eu sinto que a história, ela se perde em determinado momento. Então aí a gente vai ver... um momento onde o cara tá dando uma palestra lá pros filhos dele, pra uns outros caras, sobre masculinidade frágil, e aí ele fala que o menino que se matou era fraco, e isso meio que é jogado também, entendeu? Tipo, não tem problema se você vai criticar esse tipo de coisa, mas não adianta você só jogar várias coisas e achar que isso significa alguma coisa, porque não significa. E aí depois disso,
Logo depois disso, o filme ele entra numa bola de neve, ele gira, 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 e as coisas, elas saem do controle totalmente. Então começa a acontecer um monte de coisa, e as coisas acontecem tão rápido, porque a gente perdeu mais da metade do filme fazendo uma introdução pra um personagem que morreu. Sabe, tipo, e aí eu queria ver o quê? A magia das bruxas, as bruxonas, entendeu? Voando, flutuando, jogando magia. E não tem isso. A gente tem isso no começo do filme, aí tem um bloco enorme onde nada acontece, feijoada, e aí no final elas vão lutar contra o cara, e aí tem uma batalha final que é bem da Xoxa, entendeu? É bem da Xoxa, e aí pronto, venceram o mal, tal. Não deu. O roteiro é fraquíssimo. Eu acho que já tá errado se você faz um filme sobre jovens bruxas e você não pensa em explorar mais o passado das bruxas, mas você explora o passado de outros personagens. Tem umas cenas que são completamente jogadas que se tivesse, se não tivesse, não ia fazer a menor diferença. Então a gente tem uma cena que o irmão postiço, né, que é filho do padrasto da menina, tipo, ela acorda e é uma cena que de repente, nossa senhora, é uma cena que de repente é pra te dar um susto. O filme não tem nada disso, não tem nada de susto, não tem nada de tensão, não tem nada. Aí de repente, ela tá dormindo no meio da noite e ela acorda e vê no espelho um vulto. E aí começa a construir uma cena tensa. Aí você fala, mas isso não tem nada a ver com o filme. Mas tá bom, vamos ver. Aí a gente assiste a cena. Aí ela vai chegando, vai chegando, vai chegando. E aí dá um jumpscare, assim, porque ela acende a luz e é o irmão dela. E o cara tá lá no meio da noite. Ah, ele é sonâmbulo, o outro leva ele embora. Não faz sentido essa cena. Não tem motivo. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Parece que eles pegaram várias cenas e eles só botaram junto e torceram pra dar certo e não deu certo, entendeu? Eles não pensaram num roteiro com começo, meio e fim. O filme ele tem um ritmo esquisito, porque você demora mais da metade do filme pra chegar no clímax. O filme tem um vilão fraco, porque também demora mais da metade do filme pra você começar a falar do vilão e você nem fala muito profundamente e as questões deles são todas meio esquisitas. E o filme tem protagonistas que não são interessantes o suficiente, você se interessa mais pela outra pessoa que não é o protagonista e nem é uma mulher e nem é uma bruxa, entendeu? É isso. Gente, eu fiquei, assim, bem decepcionada. Eu fiquei chocada que eu fiquei tão decepcionada, porque eu tava esperando pelo menos uma coisa divertidinha, assim, mas realmente é um filme que eu estaria passando, assim. Mas vejam o filme, se vocês chegaram até aqui e não viram, assistam o filme, tirem as conclusões de vocês, vamos conversar aqui nos comentários. Não esquece de respeitar a opinião do amiguinho e a minha opinião também, você pode discordar, fica tranquilo, mas faça isso com respeito. É isso pelo vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Um beijo.